vamos começar a destrinchar, né, esse noticiário. Heisen falou dessa operação prendendo militares da reserva, um policial federal em operação que apura um suposto plano dos kids pretos, né, do Exército para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Medidas de hoje foram cumpridas como parte do inquérito que apura se houve uma tentativa de golpe de Estado após o resultado da eleição. Queria que você falasse um pouco dos bastidores dessa operação que está agitando aí, não só Brasília. Pois é, essa operação está sendo feita em 4 unidades da Federação, Rio de Janeiro, onde acontece o G20, né, a reunião do grupo de maiores economias do mundo, também aqui no Distrito Federal, capital da República, e também Goiás e Amazonas. Né, eu acho importantíssimo dar o nome dos alvos de prisão. Né? O Hélio Ferreira Lima, que é militar, o Mário Fernandes, que é general reformado e que foi secretário executivo da Presidência da República no governo Bolsonaro e que hoje é assessor do ex-ministro, deputado federal e também militar da reserva, Eduardo Pazuello. Lembram? Ex-ministro da Saúde. Sim. Bem, tem aí o Rafael Martins de Oliveira, também militar, o Rodrigo Bezerra de Azevedo, também militar, e um policial federal, Vladimir Matos Soares. Essa quadrilha, como está sendo chamada pela Polícia Federal, tinha planos detalhados para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre novembro e dezembro de 2022, ou seja, impedir a posse do meio mais violento possível. E também o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é considerado, assim, um dos líderes da resistência a um golpe de Estado. Né? Segundo as investigações, eles estavam inclusive monitorando os passos dos alvos, sabendo dos horários, dos endereços, dos trajetos. Eles tinham um planejamento que a Polícia Federal descreve como um planejamento sofisticadamente técnico de quem conhece. Esses militares são chamados de kids pretos porque eles são de um grupo muito particular do Exército Brasileiro, que é as Forças Especiais. São militares treinados para casos excepcionais, para espionagem, contra-espionagem, ações de execução difícil, rápida. Portanto, são forças especiais. Esses militares, portanto, são especiais. É inacreditável que isso tenha acontecido no nosso país e mais inacreditável ainda que tanta gente ainda diga que golpe, nada, não teve nada disso, é só uma perseguição injusta do Alexandre de Moraes, do Supremo e dessa mídia golpista, comunista, sei lá o que eles chamam a gente. O fato é o seguinte, gente, cada vez fica mais evidente o quanto o Brasil esteve perto de um golpe de Estado. Só para concluir, está prevista até sexta-feira a conclusão, o relatório final do inquérito do golpe feito pela Polícia Federal. Esse inquérito agora vai para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo e, claro, a Procuradoria-Geral da República será ouvida. Ou seja, reta final de uma tentativa de golpe. Lembrando que
quem atiçava essa gente toda, quem cooptava os militares, era o então presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que olha só como é que são as coisas e olha como é que a história vai registrar isso. Bolsonaro, que foi um péssimo militar, né, e que saiu pela porta dos fundos do Exército como capitão, por tentar o quê? Por ter um plano, inclusive croquis, para explodir prédios militares, prédios do Exército Brasileiro. E ele, capitão insubordinado, botou até generais no bolso. Realmente essa história é de amargar. Sem dúvida. Fatos gravíssimos, tem toda a apuração aqui no portal do Estadão, em atualização, reportagem, ainda não há manifestação dos implicados, nem da defesa deles, e é mais um acontecimento para enterrar aquela proposta de anistia, Eliane? Pois é. A proposta de anistia, né, era uma proposta que estava ganhando muito, estava assim, voando alto pela força do bolsonarismo, pela força da direita dentro do Congresso Nacional, mas cá para nós, como você pode anistiar, por exemplo, aqueles que depredaram, que quebraram as vidraças, quebraram obras de arte, quebraram, o patrimônio público ao invadirem o Planalto do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Como conceder anistia, né, a esse tipo de crime, que é sim um crime de terrorismo, ou, como no caso desses que a gente acaba de citar, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bom, você citou há pouco, né, Eliane, que está na fase final já o inquérito do golpe, daquele 8 de janeiro de 2023, e hoje tem o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid também, vai ser questionada a delação dele, se ele contou tudo ou não. E só lembrando que tudo começou porque teve gente ali, ele e o entorno dele, incluindo o ex-presidente, que não quiseram tomar vacina, né? A partir daí descobriram o esquema de fraude em cartão de vacina e foram destrinchando o resto. Porque na verdade essa tentativa de golpe, esse planejamento, essa intenção de golpe de Estado começa junto com, vou repetir, começa com o começo do governo Jair Bolsonaro, já nos primeiros dias, com manifestações de rua, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, e com o presidente da República participando, o presidente da República participando de manifestações golpistas, uma delas que é a mais importante, a mais chocante de todas, com o quartel-general do Exército ao fundo, né? Então, foi um processo que durou longos anos, né? Porque aqueles 4 anos pareceram 30, né? O Juscelino dizia que ia fazer 30 anos em 5 para o bem. O Jair Bolsonaro fez 30 anos em 4, não exatamente para o bem, mas o fato é o seguinte, que essa investigação mostra como o golpe estava dentro do Palácio do Planalto, dentro do centro do poder. Por quê? Porque o Mauro Cid, tenente-coronel da ativa do Exército, cujo pai é um general que era muito prestigiado, general de 4 estrelas, com assento no alto comando do Exército, que é o maior fórum do Exército, né, a cúpula do Exército Brasileiro, o general Mauro Cid. Como ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel simplesmente trocava mensagens com militares golpistas, tinha no celular dele uma cópia de uma minuta,
de golpe, com o Bolsonaro impedindo a posse do Lula e convocando o Estado, eu não me lembro se não é estado de sítio, mas estado, enfim, um estado de excepcionalidade no país para impedir a posse do eleito que foi o Lula. Então, agora, né, a situação vai se tornando cada vez mais complexa e o Mauro Cid corre um sério risco. Ele vai ter que optar agora se ele conta toda a verdade ou se ele vai ficar um tempão em cana, né? Ele vai depor hoje, a partir das 2 horas da tarde, na Polícia Federal, mais uma vez, porque a Polícia Federal descobriu muito mais coisa, não só no celular, mas também no HD dos computadores do Mauro Cid, coisas que ele não falou. E a minha alta fonte, uma das altas fontes com quem eu conversei, diz o seguinte: ele contar o que a gente sabe não nos serve de nada. Ele tem que contar o que a gente ainda não sabe. E a Polícia Federal descobriu muito mais coisa do que o Mauro Cid falou na delação. Se ele perder, se essa anulação, né, for deferida pela Polícia Federal, foi determinada, o Mauro Cid perde os benefícios da delação premiada. Né? Como é que é a delação premiada? O cidadão que está sendo investigado, ele se dispõe a contar tudo para reduzir a pena dele. Mas se ele não conta tudo, ele perde o benefício, ou seja, ele perde o direito de ter uma pena abrandada. Mas atenção, tudo que ele disse continua valendo nos autos, continua valendo como prova. A delação continua, mas a premiação é anulada.